Parte 4. Qual a importância de orar pelo casamento e pelo esposo? 1 Samuel 1:27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, e eu lhe tinha feito. 1 Pedro 3, do 1 ao 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. O casamento, irmãs, é uma instituição sagrada, criada por Deus, para refletir a aliança entre Cristo e a sua igreja. Como é sério o casamento, né? No entanto, por ser tão precioso, ele também é constantemente alvo dos ataques espirituais, emocionais e sociais. Como a sociedade tem distorcido o plano perfeito de Deus para o casamento. A oração da mulher pelo seu esposo e pelo seu casamento não é apenas um hábito devocional, mas um instrumento poderosíssimo de intercessão, de proteção e transformação. A mulher cristã que ora pelo seu casamento é como uma sentinela espiritual do lar. Então, irmãs, que nós possamos ser essa sentinela espiritual do nosso lar. A oração é um ato de confiança e entrega. 1 Samuel 1:27. Por esse menino orava eu. No exemplo de Ana, Ana orou por seu filho antes mesmo dele nascer. Sua oração foi persistente, cheia de fé e consagração. Deus respondeu e honrou sua entrega. A esposa que ora, ela entrega o esposo nas mãos de Deus. Confia que o Senhor pode fazer o que ela não pode. Como a Denise disse no livro dela, a gente tem que pedir para que Deus transforme o coração do nosso esposo segundo a vontade dele, do nosso Deus, não segundo a nossa vontade, que a nossa vontade é falha, mas a de Deus não, ela é perfeita, ela é agradável. Orar antes de tentar mudar o outro com argumentos, né? Antes de tentar entrar em conflito, em rota de colisão com o marido. Ore, peça a Deus direção. A oração, ela protege o lar contra ataques invisíveis. Em Efésios 6:12, a nossa luta não é contra carne e sangue. O casamento, irmãs, está constantemente sob ataque. Incompreensões, desgastes emocionais, tentações, frieza espiritual, a pressão do dia a dia, a correria, né, os compromissos. A oração, ela levanta muralhas de proteção invisíveis. Ela protege dos ataques que muitas vezes a gente está ali desconectada e não está vendo que o ataque está vindo, né? Às vezes a gente não percebe no primeiro momento, mas quando nós estamos ali em oração, em comunhão com Deus, a gente está orando intencionalmente pelo nosso casamento, Deus livra e Deus mostra, Deus nos dá sabedoria em relação aos ataques também. Então ore para que seu marido seja guardado no trabalho, nas amizades, nas decisões. Clame por discernimento espiritual dentro do lar. Ore por sabedoria para si mesmo como esposa e auxiliadora. Nós mulheres, nós precisamos de sabedoria, nós somos responsáveis por tantas coisas no lar. Então nós temos que pedir a sabedoria de Deus para que a gente vença, né, ali cada dificuldade, cada dúvida, e para que nós possamos estar agradando acima de tudo o coração do nosso Senhor, aquilo que Ele nos confiou fazer no nosso lar, que nós possamos honrar o nosso Deus. A oração, ela transforma o coração, primeiro o seu coração, depois o dele. Então primeiro em mim, depois através de mim, serve também para nossa casa, para o nosso casamento. Sejam ganhos sem palavras pelo procedimento da esposa, em 1 Pedro 3:1. A mulher sábia, ela ora mais do que reclama. Palavras podem gerar resistência, oração gera arrependimento e sensibilidade. Às vezes a gente está reclamando para o marido, né?
e não está gerando fruto nenhum. Às vezes está até deixando ele mais irritado. Mas quando a gente ora mais, a gente vê ali Deus agindo, né? Deus trazendo o convencimento ali do marido, Deus trazendo o arrependimento, mudando o coração, mudando situações, mudando nós mesmos, né? Às vezes nós que precisamos de mudar em determinadas situações. Deus trabalha, irmãs, Deus trabalha onde você não pode alcançar, que é no coração. Ao invés de insistir em mudar atitudes, ore pedindo para que Deus mude a perspectiva dele. Ou nossa, se é a nossa atitude que estiver errada, que Deus nos mostre, nos revele. Peça a Deus também para tratar primeiro o nosso próprio coração. Porque nós precisamos também de cura, nós precisamos também de ter um coração transformado, não só o nosso marido, nós também. A oração, ela fortalece o vínculo espiritual do casal. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4:12. Casais que oram juntos fortalecem o relacionamento. Há um laço espiritual que se aprofunda. Mesmo que o esposo não ore com você, o seu posicionamento espiritual o influencia. Convide seu marido a orar com você. Mesmo que seja uma oração breve, ore em silêncio quando estiverem em conflito. Mantenha um caderno de oração com petições e respostas. Manter talvez um potinho, né? Ali com as suas petições, você vai colocando durante o ano. E no final do ano você abre no momento ali com o esposo para agradecer a Deus pelas bênçãos pedidas, as orações atendidas durante o ano. Cultive uma dinâmica junto com seu esposo. A mulher que ora pelo casamento, ela edifica com sabedoria. A mulher sábia edifica sua casa. Provérbios 14:1. Orar é semear. Talvez os frutos não apareçam imediatamente, mas no tempo certo a colheita virá. De restauração, de amor renovado, de cumplicidade, de propósito, talvez sonhos. Deus está cuidando de tudo. Então, irmãs, a mensagem principal desse tema é orar pelo casamento e pelo esposo. É mais do que um dever, é um privilégio para nós mulheres. A mulher que se coloca de joelhos, a mulher que jejua, né, ali com o nosso Deus, se levanta fortalecida para cuidar do lar, com graça, com sabedoria, com firmeza. Enquanto o mundo fala em desistir, o mundo nos dá direções contrárias ao plano de Deus, o que a palavra do Senhor nos orienta. Então, irmãs, vamos calar um pouco a voz do mundo e buscar a voz do Senhor. A mulher de Deus, ela escolhe interceder em vez de ouvir o mundo. Tenho orado regularmente pelo meu esposo e nosso casamento? O que tenho tentado resolver com palavras que deveria entregar a Deus em oração? Como posso criar um hábito diário de intercessão, sendo bem intencional pela minha família? Vamos orar, irmãs. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse estudo, por esse momento, Pai, que estamos buscando uma direção contrária do mundo, mas alinhado com a Tua palavra, com a Tua direção. Porque muitas vezes, Pai, nós estamos tão conformados ou acostumados a ouvir o que o mundo diz e nós às vezes nos distraímos e nos descuidamos do que a Tua palavra nos diz, do Teu plano sobre o casamento para nós, Pai. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes nós tentamos mudar as situações com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento, com o nosso conhecimento. Mas, Pai, nós entendemos hoje que não é com as nossas forças e que a nossa luta não é contra o nosso esposo.
A nossa luta é uma luta espiritual e que o Senhor possa nos dar discernimento a cada dia para vencer essa luta. Nos ensina a ser mulheres de oração, de jejum e oração. Nos ajuda, Pai, a interceder mais pelos nossos esposos, ao invés de criticar, de reclamar. Que nós possamos estar mais ligadas com o Senhor, ó Pai, colocando o Senhor na frente, ó Pai, das nossas decisões, do nosso relacionamento. Que o Senhor possa proteger, Pai, a nossa mente, o nosso coração e guiar os nossos passos. Senhor, nos dê discernimento, Pai, para lutar com as armas espirituais certas, Senhor, pelo nosso casamento, pela nossa casa. Porque muitas vezes, Pai, o inimigo, ele vem disfarçado e ele tenta nos dividir. E se a gente não vigiar, a gente acaba abrindo uma brecha. Então nos ajuda, Pai, a fechar as brechas, a vigiar, a perdoar o nosso esposo, a pedir perdão, a nos consertar a cada dia, a buscar ter um casamento saudável, Pai. Nos ajuda a ser intercessora fiel do nosso esposo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.